Prezados amigos, irmãos e irmãs, Jesus disse: Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Palavras preciosas ditas por Jesus à multidão. Quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. É a palavra de Deus que vem tão saborosamente sendo ofertada para nós. E nós acolhemos com os pés no chão, com serenidade, coração aberto, pedindo a graça de compreender, de acolhê-la no coração e proclamar para quem precisa, ou para quem estiver disposto a escutar. Minha gente querida, há de verdade uma realidade de descrença, de gente que não escuta Jesus e não o segue, não integra o seu rebanho, não faz parte das suas ovelhas. Ontem a gente lembrava que Jesus disse: as minhas ovelhas me conhecem, elas escutam a minha voz e me seguem. E na pregação da missa eu até perguntava a quem nós andamos escutando. Qual voz nós temos dado ouvido? A voz de Jesus ou a voz de nossos gurus? Pela fé nós nos aproximamos de Deus e nos comprometemos com o mundo. A fé é uma graça, é um dom de Deus. Mas um presente pode não ser recebido, um presente pode ser rejeitado. É que fomos criados na liberdade, e sem liberdade não há amor. Sem liberdade não se pode crer, porque crer é uma acolhida incondicional, uma entrega pessoal. Não se pode crer nem amar por obrigação. Crer é um ato de liberdade. Não se pode forçar, mas se pode propor, apresentar. Quando nós lemos o capítulo 10 da carta aos Romanos, lá tem algo muito interessante. Como pode crer quem ainda não ouviu? Mas como ouvir se não houver quem pregue? E como pregar se ninguém enviar? A fé, ela vem pelo ouvir. Está lá no capítulo 10, versículo 17 da carta aos Romanos. Escutamos a palavra, e escutar é muito mais do que esse sentido. É no sentido de acolher de fato a palavra. Se escuta a palavra e se adere a ela. Há quem realmente não creia, e há muita gente que mesmo crendo, não permite que sua fé oriente a sua vida. É uma espécie de ateísmo prático, digamos assim. Até crê, mas a fé não é a luz que ilumina os seus passos. Vive como quem não crê, como quem não tem esperança, como quem não conhece Jesus. Em Jesus ficamos sabendo que Deus nos ama e o enviou para nos resgatar, nos conduzir para a vida plena. Por isso Jesus disse: eu vim para isso, para que todos tenham vida e para que tenham vida em abundância, para que tenham vida plena. E sobre isso não podemos ficar indiferentes. Essa novidade pode mudar a nossa vida, pode ser uma revolução em nossa existência. Não basta que Jesus seja o bom pastor e nos conheça e dê a sua vida por nós. É necessário que nós, em resposta a esse amor do bom pastor, escutemos a sua voz e na fé o sigamos. Como ele disse, e eu já disse há pouco tempo, repetindo: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Elas escutam a minha voz e me seguem,
não seguem a voz dos estranhos. É preciso ouvir a sua voz. E quão bem hoje os meios de comunicação fazem. Em quantos lares a palavra de Deus é partilhada graças à nossa rádio, a todas as rádios que fazem rede conosco da transmissão da palavra, a Rádio Rio Mar FM Manaus, de onde nós falamos, a Rádio Vitória da cidade de Rio Preto da Eva, no Amazonas, a Rádio Ariramba de Barreirinha, a Rádio Castanha FM do Careiro Castanho, a Rádio Educação Rural de Coari, a Rádio Rural FM de Tefé e a Rádio Ocidental FM de Porto Walter. Graças a esses meios, a palavra se propaga, a palavra é partilhada. Jesus disse, as minhas ovelhas escutam a minha voz. E eu estou aqui pensando quanta gente neste momento está escutando essa palavra. É preciso mesmo ouvir a sua voz. A oração diária do povo de Jesus incluía uma passagem do livro de Deuteronômio que diz assim: escuta, Israel, o Senhor é teu Deus, é o único Senhor. Então ama-o de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, com toda a tua força. Ouve, escuta, Israel. É a palavra para nós também. Escuta, Padre Amarildo. Escuta, seu José. Escuta, Dona Maria, a palavra de Deus. É preciso escutar. A fé é a nossa resposta ao que nós ouvimos. Aliás, se a gente reza o Salmo 94, a gente vê lá o Senhor fazendo uma chamada de atenção, dizendo, oxalá ouvisseis hoje a minha voz. E nós queremos viver no dia a dia, escutando a palavra do Senhor, dando-lhe atenção, nos comprometendo com ela. A palavra nos pede para não fechar o coração, como o povo antigo que tanto entristeceu o Senhor por sua desobediência. Oxalá ouvisseis hoje a minha voz. E o que a palavra hoje está nos comunicando? Eu já até comecei esta reflexão lembrando Jesus dizendo, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então a luz hoje, aliás, a palavra hoje é luz para nós. Queremos que esta palavra ilumine o nosso pensar e oriente o nosso agir. Depois de escutar a palavra, nós a meditamos e pedimos a graça do Senhor para colocá-la em prática. Escutar e se comprometer com a palavra. Escutar a voz do bom pastor é reconhecê-lo como orientação da própria vida. Crer nele assumindo a sua palavra como guia da nossa existência. Foi exatamente isso que Maria disse aos serventes nas bodas de Caná. Fazei tudo o que ele disser. É também a exortação para nós hoje. O que Jesus diz precisamente é escutar, acolher, praticar. No capítulo 7 do Evangelho segundo São Mateus, Jesus disse, nem todo aquele, porém, que me diz Senhor, 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 entra no reino dos céus, mas quem escuta a palavra e a põe em prática. Ele mesmo disse, quem escuta e pratica a palavra, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Quem escuta a palavra tem alicerce na vida. Quem pratica a palavra tem um alicerce, está seguro, está seguro. Precisamos, então, escutar, acolher e praticar. Crer é a nossa resposta à sua palavra, pela qual nos revela o amor de Deus por nós. Eu vim ao mundo como luz,
para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo 46. Eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não permaneça nas trevas. Lá no capítulo 8 do mesmo Evangelho segundo São João, Jesus diz: aquele que eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Que brilhe para você, meu irmão, minha irmã, brilhe para mim também, mais do que tudo, para nós que falamos, para que nós não apenas repitamos ideias nossas, não, mas para que sejamos fiéis e que em cada pregação que fazemos, fiéis ao Evangelho, transmitamos com serenidade, iluminando igualmente os outros. Que a luz do Senhor brilhe na sua vida. Amém.